Uma mãe solteira é ridicularizada por cuidar de um milionário em coma. Mas quando ele acorda um ano depois, suas primeiras palavras abalam seu mundo de elite até a raiz. Uma história de traição, redenção e o poder do amor verdadeiro. O que você faria se sua vida mudasse para sempre? Antes de começarmos a história, comente abaixo de onde você está assistindo hoje. As luzes do horizonte paulistano brilhavam contra o céu escuro de fevereiro, enquanto Sara Silva apressava-se pela entrada de funcionários do Hospital Sírio-Libanês. Aos 32 anos, ela era a enfermeira mais nova do hospital. E se atrasar para o turno da noite não era a impressão que queria causar. A babá de seu filho pequeno havia chegado atrasada novamente, mas Sara sabia que era melhor não oferecer desculpas em um mundo que já a julgava por ser uma mãe solteira, negra. Sara, graças a Deus você chegou. Lúcia, a enfermeira-chefe, chamou assim que Sara chegou à estação de enfermagem. Temos um paciente VIP chegando, William Pereira III. Os olhos de Sara se arregalaram. Todos em São Paulo conheciam aquele nome. Os Pereiras possuíam metade dos empreendimentos imobiliários da cidade. O acidente de carro está em todas as notícias. Lúcia continuou entregando a Sara um prontuário. Ele desviou para salvar a esposa durante o jantar de aniversário. Ela saiu ilesa, mas ele está em estado crítico. As portas do pronto-socorro se abriram de repente. Paramédicos correram com uma maca, seguidos por uma mulher alta e elegante em um vestido de grife, sua maquiagem manchada de lágrimas. Essa é Vitória Almeida Pereira, a esposa dele. Lúcia sussurrou. Casados há 1 ano hoje. Sara observou Vitória agarrar o braço do médico plantonista. O senhor sabe quem é meu marido? Ele precisa do melhor atendimento possível. Quero especialistas trazidos de onde for necessário. As próximas horas foram um turbilhão de atividades. William Pereira III, ou Bill, como Sara soube que ele preferia ser chamado, foi estabilizado, mas permaneceu inconsciente. O diagnóstico inicial não era bom. Traumatismo craniano severo com possíveis complicações a longo prazo. Sara foi designada para a equipe de cuidados de Bill, para o visível desprazer de Vitória. O olhar que a mulher rica deu a Sara, quando ela entrou no quarto para verificar os sinais vitais de Bill, falava volumes. Você é qualificada? Perguntou Vitória, seu tom pingando dúvida enquanto olhava Sara de cima a baixo. Sim, senhora Pereira. Me formei no topo da minha turma no programa de enfermagem da USP, Universidade de São Paulo. Vitória apertou os lábios. Bem, suponho que o hospital sabe o que está fazendo. Apenas tenha cuidado com tudo. Tudo é muito caro. Conforme a noite progredia, Sara percebeu como Vitória passava mais tempo no telefone do que olhando para o marido. Ela ouviu trechos de conversas sobre apólices de seguro e procuração. Quando Vitória finalmente saiu por volta da meia-noite, Sara estava verificando o soro de Bill. Ela olhou para seu rosto sereno, bonito apesar das contusões e ataduras. Sabe, senhor Pereira, disse ela suavemente enquanto ajustava os travesseiros. Vi todos os tipos de pessoas neste hospital. Ricos, pobres, de todas as cores e origens. Mas quando estão aqui nesta cama, nada disso importa. O que importa é a luta dentro deles. Ela não sabia na época que esse era apenas o começo, que aquele homem inconsciente mudaria sua vida para sempre, ou que ela enfrentaria os maiores desafios de sua carreira nos meses seguintes. Ela não sabia que os sussurros já haviam começado, sobre o quão inadequado era para alguém como ela cuidar de alguém como ele. Tudo o que Sara sabia era que tinha um trabalho a fazer, e o faria com tudo o que tinha, assim como sua avó a havia ensinado. Mantenha-se de pé, trabalhe duro e nunca deixe ninguém lhe dizer o que você não pode fazer. As vans de notícias já estavam se reunindo do lado de fora do hospital, suas luzes criando um dia artificial no estacionamento. Amanhã toda a cidade estaria falando sobre o acidente de Bill Pereira. Mas aqui no silêncio da UTI, era apenas Sara, fazendo o que ela fazia de melhor, cuidando daqueles que precisavam dela, independentemente de quem eles eram ou de onde vinham. Bem, senhor Pereira, disse ela, fazendo uma verificação final. Antes de suas rondas, parece que somos apenas nós dois por enquanto. E eu prometo a você, eu não vou a lugar nenhum. Ela não tinha como saber o quão proféticas aquelas palavras seriam, ou quanta resistência ela enfrentaria por manter essa promessa. A história que estava prestes a se desdobrar
abalaria a alta sociedade paulistana até a raiz e desafiaria tudo o que todos pensavam que sabiam sobre amor, lealdade e o poder de um cuidado dedicado. Nos dias seguintes, o mundo confortável dos Pereiras colidiria espetacularmente com a abordagem prática e realista de Sara à vida e à cura. Mas, por enquanto, na quietude daquela primeira noite, era apenas uma enfermeira fazendo seu trabalho, sem saber que estava prestes a se tornar o centro de uma história que mudaria não apenas 2 vidas, mas a perspectiva de toda uma comunidade sobre o que realmente importa quando a vida está em jogo. A notícia se espalhou rapidamente pelos círculos sociais de elite paulistanos sobre a condição de Bill Pereira. Ao final da primeira semana, a ala VIP do hospital havia se tornado um desfile de ternos de grife e perfumes caros. Sara notou como esses visitantes mal olhavam para Bill, focando em Vitória e suas demonstrações dramáticas de luto. É simplesmente terrível, soluçou Vitória para um grupo de mulheres da alta sociedade uma tarde, enxugando os olhos com um lenço bordado. E, para piorar as coisas, o hospital designou-se bem. Ela olhou para Sara, que estava verificando os sinais vitais de Bill. Digamos apenas que não tenho certeza sobre a qualidade do atendimento. Sara fingiu não ouvir, mas suas mãos se apertaram levemente no esfigmomanômetro. Ela pensou em seu filho Marcos, com apenas 6 anos, e como ela estava fazendo dobras de turno para lhe dar uma vida melhor. Essas pessoas não tinham ideia do que era uma luta de verdade. Arthur Azevedo, o advogado da família Pereira, tornou-se uma presença regular. Sara não gostou da maneira como ele se agrupava com Vitória em cantos, falando em tons baixos que paravam sempre que alguém se aproximava. Senhora Pereira, Sara o ouviu dizer um dia, precisamos agir rapidamente enquanto ele ainda está inconsciente. A procuração. Vitória o interrompeu com um olhar severo quando percebeu Sara na porta. Mas as preocupações de Sara aumentaram quando ela viu o desfile de papéis que Vitória estava assinando. Através de trechos de conversas, ela soube que Vitória estava assumindo o controle das empresas de Bill, alegando que era para o próprio bem dele. Em um turno noturno tranquilo, Sara foi surpreendida por uma visita de Rosa, a governanta idosa de Bill há 30 anos. Eu tive que vir quando todos os outros se foram, explicou Rosa, suas mãos calejadas agarrando sua bolsa. A senhorita Vitória, ela está mudando tudo na casa, demitindo funcionários antigos, trazendo sua própria gente. Ela está até tentando vender os cavalos amados do Sr. Bill. Sara ouviu enquanto Rosa falava sobre o Bill, que ninguém no hospital conhecia. Um homem que tratava sua equipe como família, que amava andar a cavalo ao amanhecer e que havia construído sua fortuna sem nunca esquecer as lições de seu pai sobre tratar as pessoas com respeito. Ele costumava dizer que o dinheiro não faz o homem, disse Rosa com lágrimas nos olhos. O homem faz o dinheiro e o que importa é o que ele faz com ele. Naquela noite, depois que Rosa foi embora, Sara olhou para Bill de forma diferente. Ela começou a conversar mais com ele durante seus turnos, contando sobre sua vida, seu filho, seus sonhos de abrir uma clínica comunitária algum dia. Seus cavalos sentem sua falta, Sr. Pereira, disse ela enquanto lhe dava seus cuidados noturnos. Rosa me contou como você costumava andar todas as manhãs. Meu pai me ensinou a andar a cavalo, sabe? Ele trabalhava em uma cocheira no Rio Grande do Sul antes de falecer. Sara não esperava o que aconteceu a seguir. A mão de Bill se contraiu. Foi leve, mas inconfundível. Excitada, ela anotou em seu prontuário e relatou ao Dr. Alves. Mas quando Vitória soube disso, ela descartou completamente. Ah, por favor, zombou Vitória. Ela provavelmente imaginou, ou inventou para chamar atenção. James, podemos procurar uma enfermeira diferente? Alguém mais adequada? O administrador do hospital, Dr. Souza, chamou Sara para seu escritório no dia seguinte. Sara, você é uma de nossas melhores enfermeiras, disse ele cuidadosamente. Mas a senhora Pereira expressou algumas preocupações. Por que sou negra? Perguntou Sara diretamente. Dr. Souza se mexeu desconfortavelmente. Ela sente que alguém com mais experiência com pacientes de alto perfil seria mais apropriado. Com todo respeito, Dr. Souza, eu sei o que vi. O Sr. Pereira respondeu. E eu não abandonarei meu paciente porque sua esposa tem preconceitos. Para sua surpresa, Dr. Souza sorriu levemente.
É exatamente isso que eu esperava que você dissesse. Continue. Fazendo seu trabalho, Sarah. Alguns de nós ainda acreditam que isso é o que mais importa. Mas as tentativas de Vitória para remover Sarah eram apenas o começo. Acidentes estranhos começaram a acontecer durante os turnos de Sarah. Equipamentos misteriosamente desconectados, prontuários desaparecidos, horários repentinamente alterados. O ponto de ruptura aconteceu quando Sarah chegou uma noite e encontrou Vitória com uma nova enfermeira particular, uma jovem loira chamada Camila. "Oh, ninguém te contou?" disse Vitória com falsa doçura. "Não precisaremos mais dos seus serviços." Mas antes que Sarah pudesse responder, os monitores de Bill começaram a apitar erraticamente. Sua pressão arterial estava caindo perigosamente. Sem hesitar, Sarah empurrou Camila e começou os procedimentos de emergência que ela conhecia de cor. Em minutos, ela o havia estabilizado. Camila ficou parada, claramente sobrecarregada. O rosto de Vitória era uma máscara de fúria. Dr. Alves, que havia testemunhado tudo, falou firmemente. "Senhora Pereira, Sarah fica. A vida de seu marido é mais importante do que quaisquer preferências pessoais que você possa ter." Naquela noite marcou um ponto de virada. Os outros funcionários do hospital, que haviam assistido a tudo se desdobrar, começaram a apoiar abertamente Sarah. Eles haviam visto sua dedicação, sua habilidade e seu compromisso inabalável com seu paciente. Mas Sarah sabia que Vitória não havia terminado. Os olhos frios da mulher prometiam vingança, e as chamadas telefônicas, sussurradas com Arthur Azevedo, continuaram. Algo maior estava se formando, e Sarah tinha a sensação de que estava prestes a se encontrar no meio de uma tempestade que abalaria a alta sociedade paulistana até a raiz. Olhando para o rosto sereno de Bill, Sarah fez uma promessa silenciosa. "Não se preocupe, Sr. Pereira. Não importa o que sua esposa me faça, eu estarei aqui. Algo me diz que você vai precisar de todos os amigos de verdade que puder quando acordar." Ela não sabia na época o quão certa estava, ou o quão cedo seria testada. A verdadeira batalha estava apenas começando, e as apostas eram maiores do que ela poderia imaginar. 3 semanas após o acidente de Bill, Sarah chegou ao trabalho e encontrou o hospital fervilhando de fofocas. Vitória Pereira havia sido vista no Fasano, São Paulo, jantando intimamente com Ricardo Santos, o maior rival comercial de Bill. "Apenas oferecendo conforto a um velho amigo da família", disse Vitória às revistas de celebridades. Mas Sarah havia visto como eles se davam as mãos debaixo da mesa quando Ricardo visitou o hospital, pensando que ninguém estava olhando. Naquela mesma semana, Marcos, o filho de Sarah, ficou gripado. Sem ninguém para cuidar dele, ela teve que levá-lo para o trabalho uma noite. "Agora, querido, fique quieto na sala de descanso com seus livros de colorir", disse Sarah a ele. "Mamãe tem que cuidar do seu paciente." Mas durante suas rondas, ela encontrou Marcos sentado ao lado da cama de Bill, contando ao homem inconsciente sobre seu dia na escola. "E então o Jimmy disse que eu não podia jogar basquete porque meus sapatos estavam velhos. Mas eu marquei mais pontos do que ninguém", Marcos estava dizendo orgulhosamente. Sarah começou a repreendê-lo, mas então ela notou algo extraordinário. Os monitores de atividade cerebral de Bill mostraram maior resposta durante a história de Marcos. "O Sr. Pereira parece gostar da sua companhia, querido", disse Sarah suavemente. Depois disso, ela ocasionalmente deixava Marcos visitar durante seus turnos noturnos tranquilos, percebendo como os sinais vitais de Bill sempre melhoravam quando o menino estava tagarelando. Uma noite, Vitória chegou inesperadamente durante a visita de Marcos. Seu rosto se contorceu de nojo. "Isso é completamente antiprofissional", ela disparou. "Um quarto de hospital não é uma creche. James vai saber disso." Mas Dr. Alves revisou os logs de atividade cerebral e ficou impressionado. "Seja lá o que seu filho esteja fazendo, Sarah, está ajudando. As respostas de Bill são mais fortes do que vimos desde o acidente." No dia seguinte, Arthur Azevedo convocou uma reunião de emergência do Conselho na Pereira Empreendimentos. Sarah só soube disso porque Rosa a ligou em lágrimas. "Eles estão tentando declará-lo permanentemente incapacitado", explicou Rosa. "Vitória teria o controle de tudo. Eles estão pintando um quadro de que ele era instável mesmo antes do acidente, dizendo que ele tomou decisões questionáveis."
Sarah pensou nos papéis que ela havia visto espalhados no quarto de Bill, documentos sobre um projeto de desenvolvimento comunitário que ele havia planejado, construindo moradias acessíveis em bairros carentes. Vitória havia chamado isso de jogar dinheiro fora em causas perdidas. Naquela noite, enquanto verificava os sinais vitais de Bill, Sarah se viu falando mais do que o normal. Sua esposa está planejando algo, Sr. Pereira. Naquela noite, enquanto verificava os sinais vitais de William, Sarah se viu falando mais do que o normal. Sua esposa está planejando algo, Sr. Pereira. Você não é o homem que eles estão tentando pintar. Para seu choque, a mão de William se moveu, seus dedos envolvendo-se fracamente em torno da dela. Desta vez, ela tinha seu telefone pronto e gravou o momento. Mas quando tentou mostrar ao Dr. Souza, descobriu que seu telefone havia sido roubado de seu armário. Vitória sorriu com satisfação quando Sarah a confrontou. Tenha cuidado ao fazer acusações, enfermeira Silva. Vitória a advertiu. Seria uma pena se o Conselho Regional de Enfermagem, COREN, soubesse que você trouxe seu filho para o trabalho, ou sobre certos medicamentos que desapareceram durante seus turnos. Sarah sentiu o sangue gelar. Você não ousaria... Tente-me. Uma mãe solteira negra com um histórico de roubo de drogas? Em quem eles acreditariam? Você ou eu? Mas Vitória havia subestimado Sarah. No dia seguinte, Sarah trouxe um pequeno gravador escondendo-o sob o travesseiro de William durante as visitas de Vitória. O que ela gravou foi chocante. Vitória e Ricardo Santos planejando vender as empresas de William aos pedaços, assim que obtivessem o controle. O velho tolo realmente acreditava em ajudar as pessoas. Vitória riu. Como se fosse assim que você permanece rico. Assim que ele for declarado incompetente, podemos fazer as coisas à nossa maneira. Sarah levou a gravação ao Dr. Alves e ao departamento jurídico do hospital. Eles ficaram horrorizados, mas a alertaram para ser cuidadosa. Pessoas como Vitória Almeida Pereira têm muito poder nesta cidade, o advogado do hospital advertiu. Mas Sarah não recuaria. Ela pensou em seu pai, que a ensinou a sempre lutar pelo que era certo. Ela pensou em Marcos, observando seu exemplo. E ela pensou em William, deitado indefeso, enquanto as pessoas planejavam destruir tudo o que ele havia construído. Na manhã seguinte, Sarah chegou e encontrou 2 policiais no quarto de William. Vitória estava lá, com lágrimas escorrendo pelo rosto. É ela, Vitória soluçou. A mulher que tem roubado a medicação do meu marido e colocando sua vida em perigo. Sarah sentiu o frio clique das algemas em seus pulsos. Enquanto a levavam embora, ela olhou para William. Ela poderia ter jurado que viu suas pálpebras tremerem. Mantenha-se forte, Sr. Pereira, ela sussurrou. A verdade sempre aparece no final. O que Sarah não sabia era que sua prisão desencadearia uma série de eventos que abalariam a alta sociedade paulistana até seus fundamentos. Às vezes, ela refletiria mais tarde. Você tem que atingir o fundo do poço antes que a justiça possa vir à tona. Em sua pequena cela naquela noite, Sarah se agarrou a um pensamento. Ela tinha visto a mão de William se mover, visto suas respostas às histórias de Marcos. Ele ainda estava lá, lutando para acordar. E enquanto houvesse uma luta a ser travada, Sarah Silva não estava desistindo. A manhã seguinte traria aliados inesperados, evidências ocultas e os primeiros sinais de que William Pereira estava finalmente pronto para acordar e enfrentar a verdade sobre a mulher com quem havia se casado, e a mulher que nunca havia desistido dele. Sarah passou uma noite terrível na prisão, pensando em Marcos ficando com sua vizinha e se preocupando com os cuidados de William. Mas a ajuda veio de uma fonte inesperada. No início da manhã seguinte, Rosa apareceu com Roberto Castro, um dos melhores advogados criminalistas de São Paulo. William mantinha câmeras de segurança em seu escritório em casa, explicou Rosa. Trabalho lá há 30 anos, sei onde tudo está, incluindo o cofre onde ele guarda provas de todos os seus negócios. O advogado sorriu. E senhora Silva, você ficará interessada em saber que essas câmeras captaram algumas conversas muito interessantes entre a senhora Almeida Pereira e o senhor Santos sobre plantar evidências contra você. Em poucas horas, Sarah foi libertada. Mas quando ela voltou ao hospital, descobriu que havia sido suspensa até que tudo fosse resolvido. Sinto muito, Sarah, disse o Dr. Souza.
Nossas mãos estão atadas até que tudo isso seja resolvido. Vitória havia planejado tudo perfeitamente. Mesmo com as acusações retiradas, a suspensão significava que Sarah não poderia mais proteger William. Mas Vitória não havia contado com a lealdade que William conquistou ao longo dos anos. A equipe do hospital começou a manter registros detalhados de tudo o que aconteceu durante seus turnos. Enfermeiros, auxiliares, até mesmo os trabalhadores da cantina relataram todos os movimentos suspeitos que Vitória e seus amigos fizeram. Lúcia, a enfermeira-chefe, pegou Ricardo Santos tentando acessar os prontuários médicos de William tarde da noite. Apenas preocupado com meu velho amigo, ele alegou. Mas Lúcia o viu tentando alterar as ordens de dosagem dos medicamentos de William. Sarah passou seus dias construindo um caso com Roberto Castro, usando as evidências de Rosa. Eles descobriram que Vitória havia estado vendendo silenciosamente os bens pessoais de William, seus cavalos amados, sua coleção de arte, até mesmo o centro comunitário que ele estava construindo. Eu me sinto tão impotente, Sarah confiou a Rosa tomando um café. Quem sabe o que eles estão fazendo com ele enquanto eu não estou lá? Não desista. Rosa apertou sua mão. William sempre disse que você pode dizer o verdadeiro caráter de uma pessoa pela forma como ela age quando tudo está contra ela. Marcos estava lutando para entender por que sua mãe não podia mais ir trabalhar. Mas quem vai contar histórias? Para o Sr. William, ele perguntou uma noite. Ele gosta das minhas histórias, mamãe. Sarah abraçou seu filho com força, lutando contra as lágrimas. Às vezes, meu amor, fazer a coisa certa significa tomar decisões difíceis. Então veio a notícia de que Vitória e Arthur Azevedo haviam convocado outra reunião do conselho. Desta vez eles tinham um médico pronto para declarar que William nunca recuperaria a consciência. Assim que ele for declarado vegetativo, permanente, Benjamin explicou. A procuração de Vitória se torna absoluta. Ela pode desligar os aparelhos a qualquer momento que quiser. Sarah sentiu o sangue gelar. Eles não. As apólices de seguro pagam de forma diferente para a morte do que para cuidados de longo prazo. Benjamin disse severamente. E com ele morto, não haveria ninguém para contestar nenhuma de suas ações. Naquela noite, Sarah não conseguiu dormir. Ela continuou pensando em William deitado indefeso naquela cama de hospital, em todas as pessoas que dependiam dele, em Marcos perguntando todos os dias quando poderiam visitar o Sr. William novamente. Ao amanhecer, ela tomou uma decisão. Ela ligou para Benjamin. Quero solicitar uma tutela médica de emergência, ela disse. Como sua ex-enfermeira, posso testemunhar que ele está mostrando sinais de consciência. Podemos exigir novos laudos médicos. Eles virão atrás de você com tudo o que tem, Benjamin alertou. Vitória já está espalhando rumores sobre você estar obcecada por William, chamando você de caçadora de fortunas. Eu não me importo, Sarah disse firmemente. Isso não é sobre mim, é sobre fazer o que é certo. A mídia explodiu com a história. Enfermeira reclama direitos sobre paciente bilionário. Gritavam as manchetes. Vitória interpretou perfeitamente a esposa de luto para as câmeras, pintando Sarah como uma oportunista tentando roubar seu marido. Mas então algo inesperado aconteceu. Os funcionários de William começaram a se manifestar. Centenas deles compartilharam histórias sobre sua bondade, sua integridade, seus planos de usar sua riqueza para ajudar comunidades carentes. Eles realizaram comícios do lado de fora do hospital, exigindo que Sarah fosse reintegrada. Até mesmo alguns da alta sociedade paulistana começaram a questionar as ações de Vitória. Amigos da família de longa data se lembraram de como ela rapidamente pressionou pelo controle de tudo, como ela havia mudado depois do casamento. A pressão aumentou até que o hospital não teve escolha a não ser concordar com novas avaliações neurológicas. Sarah teve permissão para retornar ao trabalho sob supervisão. Na primeira noite de volta, ela encontrou o quarto de William cheio de flores frescas e cartões de seus funcionários. Sentada ao lado de sua cama, verificando seus sinais vitais como antes, ela sentiu lágrimas em seus olhos. Você tem um exército inteiro lutando por você agora, Sr. Pereira, ela disse suavemente. Todas essas pessoas acreditam em você. Então você também tem que continuar lutando. E então aconteceu. Os olhos de William se abriram por um breve momento.
Seus monitores mostraram atividade cerebral consciente e clara. Sarah apertou o botão de chamada e, em poucos minutos, o quarto ficou cheio de médicos. Mas antes que eles chegassem, os lábios de William se moveram levemente, formando uma única palavra: Sarah. Vitória chegou 1 hora depois para encontrar o hospital em alvoroço. Seu marido estava acordando, e a primeira palavra que ele dissera não era o nome dela, mas o nome da enfermeira negra que ela tentara destruir. A expressão no rosto de Vitória deixou uma coisa clara: a verdadeira batalha estava apenas começando. Mas desta vez, Sarah não estava lutando sozinha, e em algum lugar lá no fundo, William Pereira estava finalmente revidando também. A notícia da primeira palavra de William se espalhou pelo hospital como um incêndio. Vitória tentou controlar a narrativa, dizendo aos repórteres que Sarah havia imaginado que quaisquer sons eram apenas movimentos musculares aleatórios. Mas o equipamento médico havia registrado tudo. William Pereira estava definitivamente acordando. Isso não muda nada, Vitória repreendeu Arthur Azevedo no corredor do hospital. Precisamos nos mover mais rápido, assim que as transferências de negócios estiverem concluídas. Senhora Almeida Pereira, o Dr. Alves interrompeu, aproximando-se com Sarah e vários especialistas. Seu marido está mostrando fortes sinais de consciência emergente. Precisamos discutir seu plano de cuidados. O rosto perfeitamente maquiado de Vitória se contraiu. Eu sou sua esposa. Eu tomarei todas as decisões sobre seus cuidados. Na verdade, Benjamin Harris se adiantou com papéis na mão. Dadas as circunstâncias e evidências de potenciais conflitos de interesse, o tribunal concedeu nosso pedido para que um guardião médico independente seja nomeado. O grito de raiva de Vitória ecoou pelos corredores do hospital. Nos dias seguintes, os momentos de consciência de William ficaram mais longos. Sarah estava lá para cada um deles, ajudando-o a focar os olhos, apertar sua mão, responder a perguntas simples. Seu cérebro estava trabalhando para reconstruir conexões, curando lentamente, mas com segurança. Marcos ficou radiante quando Sarah lhe contou as notícias. Posso contar ao Sr. William sobre meu jogo de beisebol? Eu acertei um home run. Em breve, meu amor, Sarah prometeu. Ele precisa ficar um pouco mais forte primeiro. Mas Vitória não estava desistindo. Ela convocou uma coletiva de imprensa na entrada do hospital, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Meu marido está sendo mantido longe de mim pela equipe do hospital que ultrapassou seus limites. Ela soluçou. Essa enfermeira, essa Sarah Silva, de alguma forma convenceu a todos de que tem os melhores interesses do meu marido em mente. Mas onde ela estava durante nosso casamento? Onde ela estava quando construímos nossa vida juntos? Os repórteres adoraram, mas também começaram a investigar mais a fundo. Eles encontraram as compras recentes de Vitória, uma nova mansão apenas em seu nome, contas bancárias offshore, transferências suspeitas das contas comerciais de William. Uma tarde, enquanto Sarah ajudava William com seus exercícios de terapia, ele conseguiu falar novamente. Cavalo, ele disse fracamente. Meus cavalos. O coração de Sarah se partiu, lembrando o que Rosa havia lhe contado sobre Vitória, vendendo seus animais amados. Mas então ela teve uma ideia. Ela pegou seu telefone e mostrou a William fotos de seus cavalos que Rosa havia salvo. Eles estão seguros, ela disse a ele. Seu gerente de estábulo se recusou a vendê-los. Ele disse que só receberia ordens de você. Uma lágrima rolou pela bochecha de William. O seu verdadeiro eu ainda está lá, Sarah disse suavemente, limpando a lágrima. Aí não vamos deixar ninguém tirar as coisas que você ama. Naquela noite, Ricardo Santos cometeu um erro. Pensando que as câmeras de segurança estavam desligadas, ele encontrou Vitória no escritório de William na mansão Pereira. Tudo está desmoronando, Vitória sibilou. Ele não deveria ter acordado. Os médicos disseram que o dano era muito grave. Calma, disse Ricardo. As transferências estão quase concluídas, assim que a fusão acontecer. E o que acontece quando ele conseguir falar direito? Quando ele contar a todos que causamos o acidente? Nenhum dos dois percebeu Rosa nas sombras, seu telefone gravando tudo. De volta ao hospital, Sarah trabalhou incansavelmente com a equipe de terapia de William. Cada pequena vitória era celebrada. A primeira vez que ele conseguiu segurar uma xícara, o dia em que ficou acordado por 2 horas, a manhã em que sorriu para uma das piadas de Marcos.
Você tem um bom menino, William conseguiu dizer um dia, sua voz ainda rouca por meses de desuso. Sarah parou de ajustar seus travesseiros. Ele é meu mundo inteiro. Estou criando-o para ser um bom homem, como seu avô era, como você é. A mão de William encontrou a dela. Obrigado por lutar por mim. Alguém tinha que. Sarah respondeu simplesmente. Eu vi quem você realmente era, mesmo quando você não conseguia nos mostrar. Naquela noite, Rosa levou a gravação para Roberto Castro. Em poucas horas, mandados de prisão foram expedidos para Vitória e Ricardo Santos. As manchetes da manhã seguinte chocaram a alta sociedade paulistana. Esposa de bilionário e rival de negócios presos por tentativa de assassinato. Sarah estava verificando os sinais vitais de William quando lhe contaram as notícias. Seu rosto não mostrou surpresa, apenas uma profunda tristeza. Eu sabia. Algo estava errado. Naquela noite, ele disse lentamente, Vitória estava com raiva sobre o projeto comunitário. Disse que eu estava jogando fora seu futuro, as linhas de freio. Sarah apertou sua mão enquanto ele lutava com a memória dolorosa. Mas você encontrou a verdade real, ele continuou. Vi o verdadeiro eu. Não foi difícil. Sarah sorriu. Suas ações falaram mais alto do que qualquer coisa que Vitória pudesse dizer. A maneira como você tratava as pessoas, o bem que você tentava fazer, esse é o verdadeiro William Pereira. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, lançando longas sombras pela janela do hospital, a recuperação de William estava longe de estar completa. Em outras pessoas, sua confiança em cuidados genuínos e compaixão. Olhando para Sarah, que arriscara tudo para protegê-lo, Bill percebeu que, às vezes, os maiores presentes da vida vêm disfarçados de seus maiores desafios. E, às vezes, o amor verdadeiro não se trata de jantares chiques e festas da alta sociedade. É sobre alguém ver seu verdadeiro valor quando você está em seu momento mais fraco. A prisão de Vitória Almeida Pereira e Ricardo Santos abalou os círculos sociais de elite paulistanos. Vans de notícias acamparam do lado de fora do hospital. Mulheres da alta sociedade sussurravam atrás de suas bolsas de grife e as redes sociais explodiram com especulações. Mas dentro do quarto de Bill no hospital, um tipo diferente de drama estava se desenrolando. Eu deveria ter percebido, disse Bill durante uma de suas sessões de terapia. Sua voz estava mais forte agora, embora ainda se cansasse facilmente. Todos os sinais estavam lá. Sarah ajustou seus travesseiros. Não se culpe. Vitória enganou muita gente. Não você. Ele sorriu fracamente. Você viu através dela desde o início. A investigação revelou toda a extensão do plano de Vitória e Ricardo. Eles tinham mexido no carro de Bill, esperando que o acidente o matasse ou o deixasse permanentemente inconsciente. Vitória se casara com Bill por seu dinheiro, trabalhando com Ricardo para lentamente tomar o controle de seu império. Mas seu plano tinha uma falha fatal. Eles não tinham contado com Sarah Silva. A mídia não conseguia se cansar da história. Enfermeira negra salva bilionário. Estampou uma manchete. Cinderela de jaleco, declarou outra. Repórteres continuaram tentando conseguir entrevistas com Sarah, oferecendo dinheiro por sua história de quem era pobre e ficou rico. Mas não é sobre isso, Sarah disse a Marcos uma noite enquanto o colocava na cama. Às vezes, fazer a coisa certa é sua própria recompensa. Como quando ajudei o Tom com sua matemática, mesmo que ele tenha sido mal comigo antes, perguntou Marcos. Sarah beijou sua testa. Exatamente assim, meu amor. No hospital, a recuperação de Bill continuou. Sarah permaneceu como sua enfermeira principal, mas algo estava mudando em seu relacionamento. Ela notou como seus olhos a seguiam pela sala, como ele sorria sempre que Marcos visitava, como ele escutava atentamente cada palavra que ela dizia. Um dia, durante a fisioterapia, Bill lutou para ficar de pé pela primeira vez desde o acidente. Eu te seguro, disse Sarah, sustentando seu peso. Só vá devagar. Seus rostos estavam próximos, e por um momento, algo elétrico passou entre eles. A mão de Bill se apertou em seu braço. Sarah, ele disse suavemente, eu não sei o que eu teria feito sem você. Antes que ela pudesse responder, Arthur Azevedo invadiu o quarto com uma equipe de advogados. Bill, precisamos conversar sobre a empresa, disse Arthur urgentemente. Com a prisão de Vitória, há caos na sala do conselho. Os acionistas estão em pânico. O rosto de Bill endureceu. Sarah,
Você poderia nos dar um minuto? Mas quando ela se virou para sair, Bill agarrou sua mão. Na verdade, não. Fique. Quero que você ouça isso. O que se seguiu foi uma revelação que chocou todos na sala. Bill estava trabalhando em um projeto secreto antes de seu acidente, uma reestruturação completa de sua empresa para se concentrar no desenvolvimento comunitário e moradias acessíveis. Vitória lutou contra mim, explicou Bill. Disse que arruinaria nosso estilo de vida, mas vendo como Sarah vive, o quanto ela trabalha para dar a Marcos uma vida melhor, isso apenas prova o que eu sempre acreditei. O sucesso não significa nada se você não está usando-o para ajudar os outros. Arthur parecia horrorizado. Mas os acionistas podem embarcar ou vender suas ações, disse Bill firmemente. Recebi uma segunda chance na vida. Não vou desperdiçá-la apenas ganhando mais dinheiro. Naquela noite, depois que seus advogados saíram, Bill pediu a Sarah para ficar um pouco mais depois de seu turno. Há algo que preciso dizer, começou ele, sua voz séria. Nestes últimos meses você me viu no meu pior momento. Você lutou por mim quando todos os outros estavam prontos para me descartar. Você arriscou tudo, seu emprego, sua reputação. Eu estava apenas fazendo o que era certo, interrompeu Sarah. Não, Bill sorriu. Você fez muito mais do que isso. Você me mostrou como o cuidado verdadeiro se parece. Você e Marcos. Vocês me deram algo pelo que lutar. Sarah sentiu seu coração pular uma batida. Senhor Pereira, por favor, disse ele suavemente, me chame de Bill. Mas antes que qualquer um deles pudesse dizer mais, uma comoção irrompeu no corredor. A mãe de Vitória, Elvira Almeida, havia chegado com sua própria equipe de advogados. Isso é um erro, anunciou ela dramaticamente. Minha filha é inocente. Ela nunca machucaria seu amado marido. O rosto de Bill escureceu. Sarah, por favor, chame a segurança. E depois Roberto Castro. Acho que é hora de mostrarmos a todos as outras provas que Rosa reuniu. Enquanto Sarah fazia as ligações, ela não pôde deixar de notar o quão diferente Bill estava agora. Mais forte, mais determinado, mas de alguma forma mais gentil também. O homem que emergia dessa aprovação não era o mesmo bilionário que havia batido seu carro naquela noite fatídica. Ele era alguém novo, alguém que havia aprendido da maneira mais difícil o que realmente importa na vida. Mas os maiores desafios ainda estavam por vir. O julgamento de Vitória cativaria a cidade, famílias de muito dinheiro resistiriam à nova direção dos negócios de Bill. E Sarah enfrentaria um escrutínio como nunca antes. A questão não era apenas se seus sentimentos crescentes, um pelo outro, poderiam sobreviver. Era se a alta sociedade paulistana estava pronta para aceitar um relacionamento que cruzava todos os limites que eles prezavam. Enquanto o sol se punha sobre o horizonte paulistano, Sarah observou Bill dormindo pacificamente em sua cama de hospital. O que quer que viesse a seguir, uma coisa era certa. A vida nunca mais seria a mesma para nenhum deles. O julgamento de Vitória Almeida Pereira se tornou o maior espetáculo que São Paulo havia visto em anos. Os degraus do tribunal estavam lotados de repórteres todos os dias, e a elite da cidade lotava a galeria, pendurados em cada palavra do depoimento. Sarah teve que tirar um tempo do trabalho para depor. Na noite anterior à sua apresentação no tribunal, ela era um nervo. E se eu disser algo errado? Ela perguntou a Bill durante sua visita ao seu quarto. Ele estava sentado agora, ficando mais forte a cada dia. O advogado de Vitória vai tentar me fazer parecer mal. Apenas diga a verdade, disse Bill pegando sua mão. Isso é tudo o que você sempre fez. Mas a equipe de defesa de Vitória foi brutal. Eles pintaram Sarah como uma caçadora de ouro, calculista que havia se manipulado para a vida de Bill. Eles mencionaram suas dificuldades financeiras, sua maternidade solo, até mesmo o trabalho de seu pai como tratador de cavalos. Não é verdade, zombou o advogado de Vitória, que você viu o Sr. Pereira como seu bilhete para sair da pobreza? Sarah manteve a cabeça erguida. Não, senhor. Eu o vi como um paciente que precisava de ajuda quando todos os outros tinham desistido dele. Um paciente? O advogado levantou uma sobrancelha. É por isso que você trouxe seu filho para visitá-lo? Porque você passou horas conversando com ele, lendo para ele. Eram deveres normais de enfermagem? Eram deveres humanos, respondeu Sarah firmemente. O Sr. Pereira não era apenas um homem rico em uma cama. Ele era uma pessoa que precisava de conexão,
que precisava de alguém para lutar por ele enquanto ele não conseguia lutar por si mesmo. De sua cadeira de rodas na galeria, Bill observou Sarah com orgulho. Ela era tudo o que Vitória não era: genuína, compassiva, forte sem ser dura, mas o julgamento cobrou seu preço. Marcos chegou em casa da escola chorando um dia porque algumas crianças o tinham provocado por sua mãe estar na TV. Eles disseram que você só gosta do Sr. Bill porque ele é rico, soluçou Marcos. Sarah abraçou seu filho. Meu amor, lembra o que o vovô costumava dizer? O valor de uma pessoa não está na carteira, mas no coração. Eu me importo com o Sr. Bill porque ele é um bom homem que precisava de ajuda, assim como eu te ensinei a ajudar os outros quando eles precisam. O caso da acusação era forte. As gravações de Rosa, os registros financeiros e a evidência de adulteração do carro de Bill pintaram um quadro claro do esquema de Vitória e Ricardo. Mas a defesa tinha uma última carta para jogar. Eles chamaram o Dr. Souza ao estande e o interrogaram sobre o estado mental de Bill. Não é possível, sugeriu o advogado de Vitória, que os sentimentos aparentes do Sr. Pereira pela enfermeira Silva sejam apenas resultado de sua lesão cerebral? Um tipo de confusão ou transferência? A sala do tribunal zumbia com sussurros. Sarah sentiu seu coração afundar. Ela havia sido tão cuidadosa para não se aproveitar da vulnerabilidade de Bill para manter as coisas profissionais, apesar de sua crescente proximidade. Mas então Bill fez algo que chocou a todos. Apesar do conselho de seus médicos, ele insistiu em depor. Senhor Pereira, começou o promotor, por favor, diga ao tribunal sobre seu relacionamento com a ré, Vitória Almeida Pereira. A voz de Betty P. Bill era clara e forte. Eu pensei que a amava, mas o que eu senti por Vitória não era como amor verdadeiro. O amor verdadeiro não se trata de festas da alta sociedade e aparições públicas. É sobre alguém ver seu verdadeiro eu e ficar ao seu lado quando todos os outros se afastam. O rosto de Vitória ficou feio. Seu tolo ingrato, ela gritou pulando. Tudo o que eu fiz foi para salvá-lo de jogar nossa fortuna fora em seus ridículos projetos de caridade. A explosão selou seu destino. O júri levou apenas 3 horas para encontrar Vitória e Ricardo culpados em todas as acusações. Do lado de fora do tribunal, repórteres cercaram Sarah. Como você se sente por ter sido vindicada? Você e o Sr. Pereira estão romanticamente envolvidos? O que você diz às pessoas que chamam isso de uma história moderna de Cinderela? Mas Sarah apenas sorriu. Esta não é uma história de fadas. É sobre fazer o que é certo mesmo quando é difícil. Agora, se você me der licença, preciso pegar meu filho na escola. Naquela noite, ela levou Marcos para visitar Bill em sua clínica de reabilitação particular. O menino correu para a cadeira de rodas de Bill com um papel na mão. Olha, tirei A na minha prova de matemática. O rosto de Bill se iluminou. Isso é fantástico, cara. Aqueles exercícios extras que fizemos realmente valeram a pena, hein? Sarah os observou juntos, seu coração cheio. Mas ela também viu os fotógrafos do lado de fora da janela, os olhares curiosos da equipe, o peso da atenção pública que só ficaria mais pesado. Mais tarde, quando Marcos estava absorto em sua lição de casa, Bill alcançou a mão de Sarah. Precisamos conversar, disse ele suavemente. Sobre nós, sobre o que acontece a seguir. Sarah sentiu seu pulso acelerar. O julgamento havia terminado, mas sua história estava longe de terminar. E o maior desafio ainda estava por vir. Convencer o mundo de que o que eles tinham não era sobre dinheiro, status ou contos de fadas. Era sobre 2 pessoas que se encontraram nos momentos mais sombrios e a luz que elas haviam criado juntas. As semanas que se seguiram à condenação de Vitória trouxeram mudanças que ninguém poderia ter previsto. Bill se jogou na fisioterapia, determinado a andar novamente. Sarah voltou às suas funções normais de enfermagem, tentando manter a normalidade, apesar de sua nova fama. Mas nada era normal mais. Toda vez que eles eram vistos juntos, fotos apareciam nas páginas de celebridades. Bilionário e enfermeira. Amor ou manipulação? Questionavam as manchetes. Eles não têm nada melhor para escrever? Sarah suspirou uma manhã jogando de lado uma revista com sua foto na capa. Na verdade, disse Bill, rolando sua cadeira de rodas pela sala particular de reabilitação, eu tenho pensado sobre isso, sobre tudo isso.
Ele tinha aquele olhar nos olhos que Sara havia aprendido a reconhecer, aquele que significava que ele estava planejando algo grande. Quero contar nossa história, continuou ele, mas a história real, não a versão deles, sobre como você salvou não apenas minha vida, mas minha alma, sobre o que realmente importa neste mundo. Antes que Sara pudesse responder, Marcos invadiu a sala animado com o baile pai e filha de sua escola. O pai do Tom disse que eu não posso ir porque eu não tenho pai, disse Marcos, sua voz pequena. Ele disse que é só para famílias, de verdade. O rosto de Bill escureceu. Vem cá, cara. Ele bateu em seu colo e Marcos subiu cuidadosamente, atento aos tubos e monitores. Sabe o que faz uma família de verdade? Amor, cuidado, cuidar um do outro, assim como você e sua mãe fazem. Sara os observou juntos, seu coração transbordando. Nos últimos meses, Bill havia se tornado uma figura paterna para Marcos, ajudando com a lição de casa, compartilhando histórias, ensinando-o sobre cavalos. Era mais do que ela jamais havia sonhado ser possível para seu filho, mas nem todos estavam felizes com o relacionamento deles. Uma tarde, Elvira Almeida, mãe de Vitória, confrontou Sara do lado de fora do centro de reabilitação. Eu sei o que você está fazendo, ela sibilou, abrindo caminho para a vida dele, usando essa criança para brincar com suas emoções. Pessoas como você sempre querem o que nós temos. Pessoas como eu, Sara se manteve firme. Você quer dizer pessoas que se importam com os outros, que veem valor em algo além do dinheiro. Sim, eu acho que sou assim. O confronto foi notícia, é claro, mas desta vez, algo inesperado aconteceu. Cartas e e-mails começaram a chegar de pessoas de todo o país. Casais mistos, pais solteiros, pessoas que haviam encontrado o amor além das fronteiras sociais. Sua história nos dá esperança, eles escreveram. Bill estava progredindo em sua recuperação. No dia em que deu seus primeiros passos sem apoio, Sara estava lá com lágrimas nos olhos. Eu não teria conseguido sem você, ele disse, a puxando para perto. Você fez o trabalho duro, ela insistiu. Eu apenas acreditei em você. É exatamente isso que eu quero dizer. Sua voz era suave. Você acreditou em mim quando eu não conseguia acreditar em mim mesmo. Naquele fim de semana, William insistiu em levar Sara e Marcos para sua cocheira. Seus cavalos premiados haviam sido devolvidos e ele estava determinado a compartilhar seu amor pela equitação com eles. Meu pai me ensinou a montar, disse Sara, ajudando Marcos a subir em uma égua dócil. Eu sei. William sorriu. Você mencionou isso uma vez, quando pensou que eu não estava te ouvindo. Você me contou muitas coisas durante aquelas longas noites. Sara corou. Eu falei demais. Você falou o suficiente. William alcançou sua mão. Cada palavra ajudou a me trazer de volta. Mas o momento tranquilo foi interrompido por Arthur Azevedo, correndo com notícias urgentes. Os acionistas estavam se revoltando contra os planos de William para reestruturar a empresa para o desenvolvimento comunitário. Eles estão ameaçando vender suas ações, alertou Arthur. O preço das ações está caindo. William permaneceu calmo. Deixe-os vender. Às vezes você tem que perder algo para ganhar algo melhor. Naquela noite, William convocou uma entrevista coletiva. De pé, firme com sua bengala, Sara e Marcos ao seu lado, ele se dirigiu ao mundo. As pessoas ficam perguntando sobre meu relacionamento com Sara Silva, começou ele. Querem saber se é apropriado, se é correto, se é bom para os negócios. Bem, deixe-me dizer o que é bom para os negócios: integridade, compaixão, usando nossos recursos para ajudar os outros. Ele anunciou a criação da Fundação Silva Pereira, dedicada a fornecer oportunidades de saúde e educação em comunidades carentes. Sara e Marcos me ensinaram que a verdadeira riqueza não é sobre dinheiro, continuou ele. É sobre as vidas que você toca, as diferenças que você faz. E estou orgulhoso em dizer que eles concordaram em me ajudar a fazer essas diferenças. Não apenas como parceiros na fundação, mas como minha família. Os repórteres explodiram com perguntas, mas William não havia terminado. Com lágrimas nos olhos, ele se virou para Sara. Você já prometeu que nunca me deixaria, disse ele suavemente. Agora eu quero fazer a mesma promessa a você. O coração de Sara parou quando William lentamente, cuidadosamente se ajoelhou. Mas antes que ele pudesse pronunciar as palavras que mudariam suas vidas para sempre, uma comoção irrompeu no fundo da sala.
Alguém estava se espremendo pela multidão, alguém que eles nunca esperavam ver novamente. A multidão se abriu para revelar Renato Almeida, irmão de Vitória, com uma equipe de advogados atrás dele. Lamento interromper este momento. Comovente, zombou Renato. Mas tenho documentos provando que William Pereira não é mentalmente capaz de tomar essas decisões. William lutou para se levantar de sua posição ajoelhada, seu rosto duro. Sara se aproximou para ajudá-lo, mas ele apertou sua mão, querendo ficar de pé sozinho. Do que você está falando, Renato? A voz de William estava firme. Renato ergueu um arquivo. Laudos médicos logo após seu acidente, mostrando trauma cerebral grave, e avaliações psicológicas recentes, sugerindo que você está sofrendo de manipulação emocional e dependência. Estamos pedindo a interdição. Os repórteres ficaram loucos, câmeras piscando. Marcos agarrou a mão de Sara, assustado com o caos. Está tudo bem, amor, sussurrou Sara, embora seu próprio coração estivesse acelerado. Eles deveriam ter sabido que a família Almeida não desistiria tão facilmente. A voz de William cortou o barulho. Chega! A sala ficou em silêncio. Passei meses reconstruindo minha força, não apenas fisicamente, mas mentalmente. Todos os médicos do Hospital Albert Einstein podem testemunhar minha competência. Ah, sim, o Hospital Albert Einstein. Renato sorriu friamente. Onde sua namorada enfermeira trabalha. Muito conveniente. Sara sentiu seu rosto queimar, mas antes que ela pudesse responder, uma voz inesperada ecoou. Eu também posso testemunhar. Todos se viraram para ver Dra. Helena Cardoso, uma das neurologistas mais respeitadas de São Paulo, entrando na sala. Tenho monitorado independentemente a recuperação do Sr. Pereira nos últimos 2 meses, anunciou a doutora Helena, a pedido de sua seguradora, e posso afirmar inequivocamente que ele é são de mente e totalmente capaz de tomar suas próprias decisões. O rosto de Renato ficou vermelho, mas o trauma levou a uma recuperação notável, interrompeu a doutora Helena. Na verdade, o caso do Sr. Pereira será destaque na Revista Brasileira de Neurologia do próximo mês. Suas imagens cerebrais mostram uma cicatrização excepcional, em parte devido às abordagens inovadoras de cuidados utilizadas durante seu coma. Ela sorriu para Sara. Às vezes, o amor realmente é o melhor remédio. Mas Renato tinha mais uma carta na manga. Ele se virou para Sara. E seu passado, senhorita Silva? O verdadeiro motivo pelo qual você deixou seu último emprego de enfermagem no Rio Grande do Sul? Sara sentiu seu sangue gelar. Como ele sabia disso? William se aproximou dela. Seja o que for, Sara, enfrentaremos juntos. Sara respirou fundo. 6 anos atrás, fui demitida por insubordinação. Me recusei a falsificar prontuários médicos quando a família de um paciente rico quis esconder seu alcoolismo. Eles me boicotaram em todos os hospitais da área. É por isso que me mudei para São Paulo, para dar a Marcos um novo começo. Ela se voltou para os repórteres. Nunca escondi quem eu sou ou no que acredito. Perdi meu emprego porque não mentiria, e faria de novo. Porque algumas coisas importam mais do que dinheiro ou status, como a verdade, a dignidade e fazer o que é certo. A sala ficou em silêncio por um momento. Então, surpreendentemente, aplausos irromperam. Começou com Rosa, que havia entrado durante a comoção e se espalhou até que toda a sala estava batendo palmas. Renato olhou em volta percebendo que estava perdendo o controle da situação. Isso não acabou, ameaçou ele. A família Almeida tem influência. A família Almeida, William interrompeu, está prestes a aprender que a influência funciona nos 2 sentidos. Sua irmã tentou me matar, Renato. Ela está na prisão. A reputação de sua família já está em frangalhos. Você realmente quer piorar as coisas lutando uma batalha perdida? Roberto Castro deu um passo à frente com seu próprio arquivo. Temos feito algumas investigações por conta própria, Sr. Almeida, sobre certas irregularidades fiscais na fundação de sua família. Gostaria de discutir isso publicamente? O rosto de Renato ficou pálido. Sem mais palavras, ele e seus advogados se retiraram. Na sequência, os repórteres os cercaram novamente, mas William levantou a mão para silenciar. Agora, disse ele, voltando-se para Sara com um sorriso. Onde estávamos? Ele começou a ajoelhar novamente, mas Sara o interrompeu. Atenta às suas pernas ainda em recuperação. Fique em pé, disse ela suavemente. Nós 2 passamos tempo suficiente de joelhos.
Sara Silva. William pegou suas mãos nas suas. Você salvou minha vida de todas as maneiras que uma vida pode ser salva. Você me mostrou como é o amor de verdade. Você e Marcos se tornaram minha família em todos os sentidos que importam. Você... Sim, Sara interrompeu, lágrimas escorrendo pelo rosto. Sim a tudo. Marcos puxou a jaqueta de William. Isso significa que posso te chamar de pai? William levantou Marcos com uma força que ele não sabia que tinha. Eu me sentiria honrado, filho. Enquanto eles se abraçavam, as câmeras piscaram novamente, mas desta vez, Sara não se importou. Deixe o mundo ver como é o amor de verdade. Deixe-os ver que família não é sobre sangue ou status, mas sobre corações que se escolhem. Mas mesmo enquanto eles comemoravam, Sara não conseguia se livrar da sensação de que eles não tinham ouvido falar pela última vez da família Almeida. Vitória poderia estar na prisão, e Renato poderia estar temporariamente derrotado, mas pessoas assim não desistem facilmente. Sua felicidade havia sido conquistada com muito esforço, e Sara sabia que eles teriam que lutar para mantê-la. Mas olhando para William e Marcos juntos, ela sabia que acontecesse o que acontecesse, eles enfrentariam isso como uma família. As folhas de outono estavam ficando douradas em São Paulo quando Sara Silva se tornou Sara Pereira. A cerimônia não foi em algum clube de campo chique ou local social de elite. Em vez disso, eles escolheram o jardim do hospital onde haviam passado tantas horas durante a recuperação de William. Algumas pessoas podem achar estranho casar em um hospital, disse William em seus votos de pé, sem sua bengala. Mas foi aqui que nossa história começou. Foi aqui que aprendi que, às vezes, você tem que perder tudo para encontrar o que realmente importa. Sara, radiante em um vestido branco simples, enxugou as lágrimas dos olhos enquanto respondia. Me apaixonei por você 2 vezes, disse ela. Primeiro pelo homem que precisava da minha ajuda e depois pelo homem que lutou para voltar para nós. Marcos, bonito em seu pequeno smoking, carregava orgulhosamente as alianças. Isso significa que somos oficialmente uma família de verdade agora? Ele perguntou após a cerimônia. Somos uma família de verdade há muito tempo, disse William, abraçando-o. Isso apenas oficializa para todos os outros. A lista de convidados surpreendeu a alta sociedade paulistana. Ao lado de líderes empresariais e autoridades da cidade estavam enfermeiros, auxiliares e funcionários do hospital. Rosa estava lá, é claro, radiante de orgulho. Mas o momento mais comovente aconteceu quando o Dr. Alves chegou com um convidado especial. Um dos antigos fisioterapeutas de William, que agora era aluno de medicina, graças ao programa de bolsas de estudos da Fundação Silva Pereira. Até mesmo algumas das mulheres da alta sociedade que antes menosprezavam Sara estavam lá, embora talvez mais por curiosidade do que por boa vontade genuína. Mas Sara não se importou. Ela sabia que a mudança acontece lentamente, um coração de cada vez. A recepção estava a todo vapor quando Roberto Castro chegou com notícias. Vitória havia tentado apelar de sua condenação, mas o tribunal havia negado. Ela e Ricardo Santos cumpririam suas penas completas. A influência da família Almeida não é mais o que era, sorriu Roberto. Incrível como as pessoas se distanciam rapidamente de escândalos. Mas Sara e William já haviam passado para construir algo novo. A Fundação Silva Pereira estava transformando vidas em toda a cidade. Eles haviam aberto 3 clínicas comunitárias de saúde em bairros carentes, com mais planejadas. A empresa de William estava se associando a organizações locais para construir moradias acessíveis, criando empregos e oportunidades. Você mudou esta cidade, disse o prefeito Carvalho em seu brinde. Não apenas com seu dinheiro, mas com seu exemplo. Você nos mostrou que o amor não conhece limites, que segundas chances são possíveis e que o verdadeiro caráter se mostra na maneira como tratamos os outros. Mais tarde naquela noite, enquanto a celebração continuava, William levou Sara a um canto tranquilo do jardim. Tenho uma surpresa para você, disse ele, tirando um envelope. Dentro, havia a escritura de um novo prédio, a futura sede da Escola de Enfermagem Sara Silva. Porque todo sonhador merece uma chance, explicou William. Assim como você me deu. Os olhos de Sara se encheram de lágrimas. William, isso é demais. Nada é demais para a mulher que salvou minha vida.
Além disso, ele sorriu. Eu tive alguma ajuda. Marcos correu até lá, com mais notícias. Ele havia conseguido o papel principal em sua peça escolar, e sua professora havia perguntado se William poderia ajudar a construir os cenários, já que ele era bom em construir coisas. Claro que sim, William riu. É isso que os pais fazem. Enquanto o sol se punha sobre São Paulo, lançando um brilho dourado sobre o jardim, Sarah olhou para sua nova família, seu filho brilhante e gentil e o homem que havia provado que o amor verdadeiro poderia superar qualquer obstáculo. 1 centavo para seus pensamentos? William perguntou, puxando-a para perto. Eu estava apenas pensando naquela primeira noite no hospital, disse Sarah, quando todos disseram que você nunca acordaria, nunca se recuperaria. Olha, para você agora. Olha para nós agora, ele corrigiu. Sabe, as pessoas chamam isso de conto de fadas, mas estão erradas. Contos de fadas são sobre magia e milagres. Isso é sobre algo muito mais poderoso. É sobre fé, trabalho árduo e nunca desistir do que você acredita. Marcos se juntou a eles, e enquanto estavam juntos observando as estrelas surgirem, Sarah percebeu que às vezes os maiores presentes da vida vêm em seus momentos mais sombrios. Às vezes, leva a quase perder tudo para encontrar o que você era destinado a ter o tempo todo. Na manhã seguinte, as páginas da sociedade publicariam suas histórias habituais sobre a enfermeira que se tornou uma rainha da alta sociedade paulistana. Mas Sarah sabia a verdade. Ela não havia se juntado à alta sociedade. Ela e William haviam criado algo completamente novo. Um mundo onde as pessoas eram julgadas por seu caráter, não por sua cor ou classe. Um mundo onde o amor realmente poderia conquistar tudo. Enquanto eles dirigiam para longe da recepção, passaram pelo hospital onde sua história começou. As luzes estavam acesas na UTI, onde outras enfermeiras estavam cuidando de outros pacientes, lutando outras batalhas. Sabe, disse William apertando sua mão, algumas pessoas passam suas vidas inteiras procurando seu propósito. Eu tive que perder tudo para encontrar o meu. E qual é? Sarah perguntou, embora já soubesse a resposta. Amar, ajudar os outros, fazer a diferença. Ele sorriu para Marcos dormindo no banco de trás. Ser pai e marido, ser o homem que você sempre viu em mim, mesmo quando eu não conseguia me ver. Eles haviam enfrentado todos os obstáculos, preconceito, violência, traição e dúvida. Mas no final o amor havia vencido. Não o tipo de amor de conto de fadas, mas o tipo real. O tipo que luta, sacrifica e nunca desiste. E enquanto eles dirigiam em direção ao seu futuro juntos, Sarah sabia que, embora sua história pudesse parecer uma fantasia para alguns, na verdade era sobre a coisa mais real do mundo. O poder do coração humano para superar qualquer obstáculo, para superar qualquer divisão e para encontrar luz até mesmo nos lugares mais escuros. Fim.